Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem vai assistir ao vivo, que eu tô vendo que tem muita gente assistindo ao vivo, conferindo o conteúdo lá no YouTube. As lives estão ficando gravadas aqui apenas por 24 horas, depois elas estão subindo para o YouTube. E o que eu tenho percebido é que tem bastante gente assistindo. Só que você não está deixando seus comentários lá, né, abençoada? Manda um sinal de fumaça para eu saber como é que estão indo as coisas por aí. Algumas pessoas que eu sei que estão acompanhando, eu estou mandando mensagem lá no WhatsApp, ou me manda uma mensagem no privado, né? Se você não quiser fazer um comentário público lá, não tem problema nenhum. Manda uma mensagem no meu direct, aqui no Instagram, manda uma mensagem lá no meu WhatsApp, se você tem, né, meu WhatsApp. Se não tem, é só ir lá na minha bio e clicar lá em conversar comigo, que vai ter o botão lá do telefone, né, do WhatsApp. Mas não deixa de contar como é que tem sido essa experiência para você, tá bom? Então, você que está me acompanhando lá no YouTube, registra a sua percepção, ela é importante para eu poder dar direcionamento nos passos aqui. Na real, assim, né, não é nem dar direcionamento porque eu vou mudar alguma condução. É sobre eu saber como eu consigo te ajudar mais a partir daquilo que eu estou interpretando do livro, tá? Vamos deixar isso alinhado aqui, que eu não vou falar o que agrada, que isso já passou da minha fase. Muito bom dia, Lena, Gi, muito bom dia. Bom, hoje a gente chegou num ponto, eu falei para vocês que eu parei de avançar no livro, né? Que eu tô com vocês dia a dia. E olha só, ontem foi um dia que eu saí daqui da live. Normalmente eu já faço alguns movimentos de subir a live para o YouTube, já faço a leitura do livro do dia, né, para eu poder preparar, depois à noite eu releio para trazer para vocês, enfim. E ontem não foi possível fazer isso, porque ontem eu tinha que sair logo na sequência. Eu tinha uma consulta lá no meu oftalmologista, trocou a lente, já mandei fazer, vocês vão ver eu de óculos novo logo mais. E aí eu só fui pegar no livro à noite. Eu falei, não posso deixar de ler esse livro, né? Eu quero ler o livro, quero acompanhar. E aí o que eu trouxe, aí eu não tinha preparado algo para nós. E aí hoje, quando eu sempre venho mais cedo aqui, eu tô na sala da minha casa aqui. Eu armei um circo aqui. E aí quando eu vim mais cedo para cá, eu encostei a porta ali que o Marcel tá para lá. Falei, deixa eu dar uma lida aqui. Teve uma frase que eu li hoje, que eu falei, eu já sei, isso porque ele traz essa passagem que eu trago para vocês, do amar a Deus sobre todas as coisas com café. E eu falei, os 4 pontos que eu vou trazer hoje é exatamente o café. Como que a gente ama a Deus sobre todas as coisas com café, para depois amar o próximo com nós mesmos. De todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Cada um desses pontos vai ser tratado aqui hoje. Então, é um dia bem especial. Vou até fixar aqui um comentário. Que ele traz o título do título dele lá do livro, é Adoração que agrada a Deus. E aí eu falei, o que agrada a Deus mais do que cuidar da própria vida? Conta pra mim, eu não consigo nem conceber isso, entende? Então é amar a Deus. Vou fixar esse comentário aqui, que teve uma pessoa que pediu para mim que ela não consegue ver o título da live. Amar a Deus com café. Publicar. Aí eu venho aqui, fixo o comentário. Muito bom. Bora lá então. Alinhamentos, só para recapitular, porque é importante falar desse Deus, que é o Deus que mora dentro. Isso já está claro aqui para vocês, né? Não é o Deus conceitual que cabe na caixinha. É o Deus em espírito, o Deus que mora dentro. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é sobre o ponto de amar a Deus de todo o teu coração. Pensa comigo, ontem a gente falou sobre como estreitar os laços de amizade com Deus a partir do guarda-chuva das funções, porque lá existem todas as relações que a gente vive e experimenta na vida, né?
E aí, aqui tem um ponto do livro que ele traz um versículo bíblico que Jesus diz: os verdadeiros adoradores são aqueles que amam e adoram a Deus em verdade e em espírito. Quando a gente fala de amar a Deus com todo o nosso coração, eu não consigo encaixar nada diferente disso na minha cabeça nesse exato momento que eu estou falando com vocês. Pode ser que em algum momento isso mude, porque nós podemos sim mudar de opinião, tá? Ninguém precisa. Ah, você não pensava isso antes? Antes eu pensava, mas depois eu resolvi pensar de outra forma. É isso que eu estou propondo aqui para vocês, tá? Mudar a percepção é natural, pontos de vista na vida conforme a gente vai evoluindo. Então, isso que eu estou trazendo para vocês hoje é o que faz mais sentido para mim, que é o que eu tenho experimentado do lado de cá. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, envolve a tua vida. Porque a gente falou aqui há um tempo atrás, onde existe o coração batendo, há vida. Quando o nosso coração para de bater, o que acontece? Tá ligado? Que quando o nosso coração para de bater, o nosso corpo morre. Tanto que tem muitas pessoas que ficam internadas, acamadas com a morte cerebral, mas enquanto o coração tá batendo, tem vida. Então, amar a Deus com todo o teu coração é você olhar esse movimento de amor à vida. A essa vida do momento presente do eterno agora, porque só existe vida no agora. O coração parou de bater, acabou. Não é mais possível fazer nada. Então, amar a Deus de todo o teu coração é você olhar para o coração, para o ciclo, para os 3 Cs: coração, conexão e comunicação. Primeiro com você. Quanto você está sendo amorosa com você, se tratando bem, tirando o auto-julgamento, tirando a crítica, tirando as punições. Tem uma abençoada, né, uma lindeza, que eu mandei uma mensagem para ela, perguntando como é que tem sido as percepções. Eu falei com a Gi, falei com a Lena, falei com a Angel, e ela não tá acompanhando no ao vivo, só tá assistindo gravado. E aí, ela falou que tá no 10º dia, e ela colocou um emoji de uma carinha assim, meio... Aí eu até coloquei para ela, no seu tempo, porque tudo isso vai mexendo muito com a gente. Não, a gente ter amorosidade com a gente mesmo, inclusive, né, a Luaninha ficou aqui ontem, eu não levei ela embora. Quando a gente olha para reflexo do nosso espelho e enxerga que dentro de mim tem uma criança, eu consigo ser mais amorosa e compassiva comigo. Eu não preciso mais ficar me autopunindo, me autocriticando. É o que eu posso fazer de melhor no meu momento presente, no agora. Inclusive, os 4 compromissos está incrível, assim. Eu estou estudando eles lá com o Jacob, que é o meu mentor, né, de desenvolvimento pessoal. E eu acho que ele vai ser o livro que eu vou trazer para cá. Porque não tem como a gente falar de empreendedorismo, não tem como a gente falar de responsabilidade sem aplicar os 4 compromissos. E aqui, se a gente pega os 4 compromissos, faça o seu melhor, que é um dos compromissos, o seu melhor quando? Hoje. Então, amar a Deus sobre todas as coisas com todo o teu coração é você fazer o seu melhor agora, enquanto a vida, nesse momento agora. Então, o primeiro ponto é a gente colocar esse movimento. E aí eu me lembrei de um outro versículo que diz assim, né? Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Me lembro também aquela passagem, buscai primeiro o reino dos céus. Está dentro. E tudo mais vos será acrescentado. Porque a gente só faz manifestar a abundância que já existe à nossa disposição. Mas isso só é possível quando a gente vive o momento presente nesse eterno agora, fazendo o nosso melhor. A situação de vida que a gente vive hoje é só um fruto dos resultados das nossas ações. Se a gente quer ter resultados diferentes, a gente precisa fazer ações diferentes. Isso não é novidade para ninguém. Mas que tipo de ação? Aquela que está alinhada com o teu coração. Não mais para agradar o outro, né? Eu tenho sempre, quando eu falo disso, eu lembro muito daquela dentista que eu atendi há um tempo atrás,
que ela tinha dores no corpo inteiro. Ela fazia clínica 3 dias da semana, 4 dias da semana e o resto ficava de cama. Porque a faculdade de odontologia era um sonho da mãe. Como que eu vou abandonar a minha clínica e eu sou abandonando o sonho da minha mãe? Isso não é amar a Deus sobre todas as coisas de todo o teu coração? Quando a gente fez esse alinhamento, o que você mais desejou ser na sua vida? O que você desejou fazer? Ela falou, eu queria ser professora. Ela não precisa abandonar o odonto, como ela fez a transição de carreira. Ela não precisa abandonar o odonto. Eu posso caminhar na direção, se eu quero viver uma vida mais fluida, sem dor no meu corpo, se eu quero viver o movimento do transbordar na vida do outro, naquilo que eu acredito que é o eu quero. E ela nunca foi ser professora porque, como a Gi mesmo contou, né, aqui um dia na live, professor não ganha bem, passa fome, ganha uma miséria, não sei o quê. Falei para ela, vai ser professora numa faculdade de enfermagem, na faculdade de odonto, com toda a sua bagagem que você tem, você vai fazer as especializações. O que eu preciso fazer, lembra aqui do nosso slide? O que eu preciso fazer para alcançar aquilo que eu quero? Então, eu não quero mais ser, né, não quero mais praticar odontologia, que era o sonho da minha mãe. Ela estava presa aqui, ó, num condicionamento. Então, eu preciso me profissionalizar, me atualizar para ser professora. Eu abandono, excluo o odonto da minha vida? Não. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Ela intercalou na agenda, segunda, quarta e sexta, tendo clínica, terças e quintas estudo e dou aula na pós-graduação de sábado. Ela ocupou mais o tempo dela, dedicando mais tempo ao trabalho? Sim, só que você acha que ela fez isso com pesar ou com leveza? Com muito mais leveza. Entende? Então, esse é o movimento de amar a Deus sobre todas as coisas com café. Sobre amar a Deus sobre todas as coisas com o primeiro C, né? Que é o de todo o seu coração, tá? Aí, no segundo ponto, vem amar a Deus sobre todas as coisas com toda a tua alma, de toda a tua alma. E aqui, minha gente, quando Jesus fala desse ponto, né, que os verdadeiros adoradores são adoradores em espírito e verdade, não tem como a gente falar de alma sem olhar para esse espírito, essa centelha divina que habita dentro de nós. Nosso espírito está conectado com a criação, com algo muito maior, independente da crença religiosa, entende? Não importa qual é a crença, se uma pessoa fala, não, eu acredito na natureza, mas tem algo que está muito mais, tem algo muito maior, a gente é só uma centelha, é como um grãozinho de areia do todo. Então, aqui nesse ponto, quando a gente olha dessa centelha divina que habita entre nós, que habita dentro de nós, que se faz presente nos nossos átrios, no nosso coração, a gente consegue amar a Deus sobre todas as coisas com coração e com alma, em verdade. Não ficar sendo agradadores. Nós fazemos da nossa vida um sacrifício vivo. O sacro ofício, o trabalho sagrado, a minha vida só faz sentido quando eu estou servindo a vida. Tem um livro que eu li há um tempo atrás que ele dizia assim, e se eu não me engano até as 7 leis espirituais de sucesso lá do Deepak Chopra. Ele falava, as pessoas se perdem demais procurando um propósito. Só existe um propósito supremo. Pega essa aqui. Só existe um. Aqui, ó. Só existe um. Único para todos nós. É servir a humanidade. Não tem outro. Agora, como a gente serve a humanidade, isso varia de pessoa para pessoa. Isso muda. Estamos aqui a serviço. Ponto. Agora, como você coloca a sua vida a serviço, envolve as suas habilidades naturais e envolve as suas habilidades aprendidas. Mas o propósito supremo não tem outro. A gente não precisa ficar divagando nisso. A gente não precisa ficar fantasiando que existe algo. Não.
como esse cara colocou lá no começo do livro, né? A gente tem, a vida aqui não é nada porque tem eternidade. Ele já tá pensando lá no futuro. Esquece, faz o seu melhor hoje. Então, quando a gente olha para esse ponto de toda a alma, a gente precisa envolver as nossas emoções. Porque se a gente quer uma reação diferente, se a gente quer um fruto diferente das nossas ações, a gente precisa promover novas ações. A gente quer resultados novos, a gente precisa promover novas ações. Só que o que promove as ações são as emoções. Então, quando a gente pega o nosso contexto dentro do nosso coração, que é o centro das nossas emoções, a gente consegue olhar para quanto eu me sinto, sabe, tipo, tem emoções e tem sentimentos, tem virtudes que elas são natas e próprias do próprio espírito. O entusiasmo é uma delas. Quando eu me sinto entusiasmada, quando eu sinto esse fogo dentro de mim, tô aqui de pé, descalça, eu tenho calor, eu tô saindo das lives super calorada, as minhas costas transbordando de suor. Eu tô sentindo esse entusiasmo. Isso é natural do espírito. Quanto mais eu tenho falado, mais fluido eu vou me tornando e quanto mais eu vou encontrando o meu caminho para servir a humanidade. Isso é servir, adorar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma. Se eu fico com medo da exposição, como eu já contei para vocês, eu tô aqui me desafiando. Se eu fico com medo de falar as coisas que eu penso, se eu fico com medo do que vão pensar de mim, se eu fico com medo dos ataques, que aparece, tá, minha gente? Tem como. É assim, né? Aquele ditado lá que eu contei para vocês, o prego que se destaca leva marretada. Preparem-se. Normal. Mas também tem aquela passagem bíblica, que não dá para ficar em cima do muro. Ou você é quente ou você é morno. Todo posicionamento, ele é divisivo. Verão pessoas, já saiu uma galera do meu Instagram. Vocês acham que não? Eu nem tenho tanto seguidor assim, 800 e tantos seguidores. Saiu uma galera, mas veio gente que eu nem sei quem são, porque veio pela mensagem. Lembra que eu falei lá em algum momento? Mensagem, mensageiro e quem tá ouvindo. Quem tá recebendo a mensagem. Eu estou sendo mensageira de uma mensagem, daquilo que eu interpreto, daquilo que eu vejo no mundo. Aonde que eu interpreto isso? Aqui, ó, no meu coração, na minha alma, olhando para a minha história, compartilhando com vocês. Então, aqui a gente não tem como fugir do guarda-chuva. Eu tô vendo que todo esse capítulo sobre adorar, né, ele fala de agradar, né? O primeiro propósito dos 5 que ele vai tratar no livro, ele ainda está falando de agradar a Deus, mas não agradadores do outro, com medo do julgamento, não. Ele está falando sobre agradar a Deus. E quem é Deus? Essa centelha divina que habita dentro de nós. Esse agradar a Deus não tem outra visão para mim que não seja o guarda-chuva das funções. Então, esse é o segundo ponto. E aí ele traz algo aqui no livro que eu até trouxe aqui para a gente olhar, que é assim, ó, o melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente representa o seu amor por Deus com base na sua personalidade que Deus lhe deu, que é única. E o que eu falo para vocês? Você é filha única e amada de Deus. Não existe outra Giovana, não existe outra Lena, não existe outra Tatiana, não existe outra Angélica. Você é única. E a verdadeira adoração está na sua vida. As suas habilidades, os seus talentos, os seus dons, eles não podem ser enterrados. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, ele traz esse ponto, e aí ele traz um autor
ele citou, né, esse tal de Gary aqui, eu não sei quem é, nunca li um livro dele. Ele fala assim, ó, eu gostei desse Gary aqui, que ele tem um livro que chama Caminhos Sagrados, e ele propõe 9 formas, que são as mais comuns, entrevistando cristãos no mundo inteiro, de expressar uma adoração a Deus. Esse Gary traz, ainda falando aqui do ponto de toda a sua alma. Ele diz assim, ó, se Deus propositadamente nos fez todos diferentes, por que deveríamos todos amar a Deus da mesma forma? Aí que pergunta. Como que eu quero fazer que o outro se encaixe na minha caixinha espiritual? Como que eu quero que o outro que é mais criativo esteja diante de uma câmera? Como eu quero que o outro que é muito mais do planejamento, da segurança, dos números, dos dados, como o Marcel, por exemplo, esteja aqui? Ele vai precisar treinar muito. Não é natural para ele. Entende? E aí ele fala que não há um único meio dessa expressão. Mas sim, existem muitos meios de fazer essa adoração e esse desenvolvimento da amizade com Deus. Uma coisa é certa, ele diz no livro, você não glorifica Deus tentando ser quem você não é. Ele nunca quis que você... Você não glorifica Deus tentando ser alguém que ele nunca quis que você fosse. Deus quer que você seja você mesmo. Quem nos moldou para ser e fazer o que o outro quis? Não é a centelha que habita dentro de nós. Muito pelo contrário. Foram os 3 P's. Na realidade, eu descobri que são 4 P's. Pega essa. Não são só 3 P's da castração, são 4. Porque as castrações que a gente vive, tanto com os pais, parentes, padres, pastores e líderes religiosos, professores, eles têm um 4 P que é maior que todos eles, que é a pátria, é a nação, é aquela sociedade organizada daquela forma. Entende? Então, quando a gente olha, né, a gente olha esse contexto da guerra, por exemplo, lá de Israel, presta atenção, os palestinos ou aquelas pessoas, o Hamas e esses grupos extremistas, eu não sei se vocês gostam de série, eu tô assistindo Falda, que é uma série que fala um pouco daquela realidade, né? As crianças, elas já são moldadas ao ódio. Eles não veem o povo israelita como um homem, um ser, uma essência divina, uma centelha. Eles são criados para olhar para eles com rótulos. Então o ódio já é plantado e semeado desde sempre, porque eles nasceram naquela pátria. Então tem a pátria, do guarda-chuva da pátria tem os pais, parentes, padres, professores. E nós vivemos desta forma, a gente foi condicionado. Mas olha o que ele diz, Deus não quer uma adoração vã. Ele diz, Deus não é um modelo único. Você não glorifica Deus tentando ser quem você não é. Deus quer que você seja você mesmo. Mas você como? Incluindo tudo isso na sua história. Eu não deixo de amar o meu país. Eu amo o Brasil. Mas eu não me conformo que uma nação com 81% se declara cristã e é o 5º mais violento em feminicídio. Isso para mim não bate. Agora, o que eu descobri sobre relacionamentos abusivos que eu tenho que colocar para o mundo? Como que eu saí de um através da porta do empreendedorismo? É possível empreender e ser quem você é e não viver relacionamentos abusivos. Esse enraizamento, ele pode ser cortado. Por isso que eu digo que eu sou semeadora de tâmara. Eu não vou ver isso no curto prazo. Mas as mulheres que ficam numa relação abusiva, e muitas delas não querem sair. E tá tudo bem com isso. Só que o que mais faz uma mulher ficar numa relação abusiva é a dependência financeira.
Então, quando eu proponho o empreendedorismo com propósito, quando eu proponho que ela não pode sair de casa porque o cara não pode ver ela no portão, ela pode empreender de dentro de casa. Eu comecei fazendo bolo doce. Entende? Eu ganho fortalecimento emocional e financeiro para tomar uma decisão. Quero ficar ou não quero ficar, mas agora eu sei me posicionar. Eu sei que eu não dependo mais de você. Eu sei que existe uma complementariedade, a gente pode se respeitar, eu sei que existe algo maior por trás de tudo isso, mas eu não preciso mais viver sob o jugo. O jugo da sociedade que condena uma mulher que se divorcia. O jugo da... Vocês acham que foi fácil alugar uma casa depois que eu me divorciei com 2 filhas? Eu tive recusa de 3 imobiliárias. E uma delas, a que eu fechei, inclusive, me perguntou por que não tá indo um homem morar com você. Aí eu pergunto lá pro seu Toninho, né? Era o Toninho na época, um senhorzinho, assim. Não tem como eu condenar o seu Toninho. Era a idade dele, é cabeça, é paradigma, é sociedade. Aí eu olho para ele e falo, olha, você me pediu fichas, eu preenchi tudo. O calção, tudo que você me pediu tá aí. Administrativamente, tecnicamente, tem algum impedimento de eu alugar essa casa? Ele falou, não. Falei, então não é da tua conta, por que não tá indo homem comigo, abençoado? Mas presta atenção nas castrações que todo o contexto engloba. É um país extremamente machista. Então, esse movimento de amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu coração e de toda a minha alma, tudo isso que eu estou contando para vocês é porque minha alma tem sede de justiça, minha alma tem... Isso não é meu. Quando a gente olha para o sagrado, é tudo muito justo. É tudo abundante. Não precisa ter a escassez da própria vida. Só que a gente vem de um sistema patriarcado que é violento por si só dentro das hierarquias. E a gente ainda vem com esse estigma de que a mulher que foi a que comeu fruto e que foi expulsa do paraíso. A mulher perde toda a dignidade, todo o senso de valor. E essa não é uma verdade. Adorar a Deus em verdade e em espírito, esta não é a verdade. A gente não precisa mais. Entende? Tá fazendo sentido isso aqui para vocês? A Giovana colocou as mudinhas aqui. Terceiro ponto. Com toda a tua força. Amar a Deus com toda a tua força. Eu aqui já expressei um tanto da minha força, né? Tomar água. A Bíblia diz, ele traz uma menção bíblica aqui que eu trouxe. Apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo do sacrifício que ele pode aceitar. Olha que desafiador isso que está lá em Romanos, né? Apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo. Corpo. Por que o corpo? Por que é essa matéria? Porque é dentro dela que está o espírito. O coração que bate dentro de nós, que tem a vida, que conecta o espírito à nossa alma, e está aqui essa condução, esse veículo para a minha missão nessa terra. Sem esse corpo, não tem como executar a missão. Foi esse corpo que levou cinta, que foi ripado, que foi com a cinta, que foi com N, que é o corpo marcado, não é esse corpo da cruz. Lembra que eu falei do Cristo crucificado? Não é sobre ele. É o seu corpo chagado. Você tem que olhar para as suas cicatrizes. É elas que te contam o caminho que você tem que seguir. Aonde mais habita sua dor, é ali que está o que você precisa mudar e transmutar e transformar no mundo. Quando eu venho pra cá e falo, eu comecei falando de relacionamento justamente porque eu saí de um relacionamento abusivo. Eu vivi essa transição, eu fiquei sozinha por um tempo, aprendi a colocar limite nas relações
que eu desenvolvi ao longo dessa jornada? Foram 10 anos sozinha depois. Depois eu decidi me relacionar de novo. Como escolhi um par? Como que eu abri, né, o meu coração para o novo chegar? Tem todo um processo. E eu achei que eu era mentora de relacionamento. Quer dizer que eu não sei? Quer dizer, eu sei. Tá na minha história. Tá no contexto. Mas não é só sobre relacionamento. É sobre esse servir a vida. Quanto que o empreendedorismo e o trabalho, o esforço que vai vir no próximo, né, com toda a tua força, na real é agora, né, com toda a tua força, quanto esse corpo precisou passar, se espremer para caber, para depois entender, não, aqui não é o meu lugar. Como eu faço essa oferta, esse sacrifício, esse trabalho sagrado em prol do próximo? Amando a mim mesma primeiro, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Para depois eu transbordar isso na vida do outro. Quando a gente olha para uma cicatriz e aquela história não é mais um problema para nós, a gente já pode ensinar o outro a curar aquela dor. Entende? A gente já pode mostrar para ele o caminho que você percorreu. Não quer dizer que vai ser o caminho certo. Não é sobre isso. Mas é uma possibilidade. Se ele não está vendo nenhuma, você é uma. Entende? Então esse movimento do servir com o nosso corpo é através do nosso trabalho. É o sacrifício vivo. É o que eu posso fazer de melhor hoje com esse corpo que eu tenho, mesmo acima do peso de Kim. Cuidando desse corpo. Inclusive, ó, algo que virou uma chave para mim aqui. Um desses dias a gente falando aqui na live, porque quem é a primeira pessoa que escuta o que eu tô falando? Eu. Apesar de estar estudando, apesar de estar lendo, apesar de estar macerando as palavras para trazer para vocês, eu sou a primeira pessoa que escuto. E aí o que aconteceu? Outro dia eu estava falando algo aqui para vocês, e aí veio uma pergunta na minha cabeça. O corpo que você tem hoje dá conta de construir e carregar, e não carregar, né? Construir o império que você deseja viver? Esse reino, essa abundância? Não digo império por conta de palácios, não, não é sobre isso, tá? Até porque mesmo que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu nem sei se eu moraria num palácio. Isso não é valoroso para mim, entende? Não é sobre a marca do carro, não é sobre isso para mim. Para mim vai além. Mas ainda que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, o corpo que eu tenho hoje, ele é saudável o suficiente para eu viver essa abundância? Essa plenitude? Aí ontem, quando a gente estava aqui, né, e eu mostrei a Luaninha para vocês, que eu contei a história, né, do meu pai quando foi me buscar na maternidade e tal, eu lembrei quais são minhas dificuldades com relação ao emagrecimento, e o doce é uma delas, né? Eu consigo me hidratar bem, eu como saudável, eu como verdinho, eu não como fritura, é tudo muito regrado, assim, não porque é regrado porque eu não posso, mas é porque eu gosto de comer bem, saudável. E aí o doce é um desafio para mim. Aí eu lembrei ontem, eu ouvindo vocês, mostrei a Luaninha lembrando de tudo, porque foi assim, ó, é como um filme que passa na nossa cabeça, assim, sabe? E aí eu lembrei quanto que nós, quando estamos cuidando de uma criança, quanto que a gente limita o que ela vai comer pensando na saúde e no bem-estar dela. Olha que virada de chave. E aí, quando eu comecei, depois da live que eu comecei, que eu fui me relacionar com a comida, eu olhei, eu daria isso para minha filha comer se ela fosse pequena? Por que eu dou para mim? Por que eu estou me anestesiando? E muitas vezes eu busquei o conforto na comida daquilo que eu não pude falar. Então, se agora eu me permito falar, eu não preciso mais comer, buscar compensação naquela comida prazerosa e gostosa, eu não tenho dúvida que eu vou eliminar os 10 quilos. E eu não tenho dúvida que eles não vão voltar. Só por essa virada de chave, entende?
Isso é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. E o próximo ponto é o entendimento, com todo o teu entendimento. Racional, cabeça. E aqui ele fala algo, né? Que inclusive eu trouxe aqui para vocês, que me recordou aquela passagem onde Jesus chama os discípulos no monte, e ele vai chamando pelo nome. João, Mateus, não sei quem, vai, né, Barnabé, ele vai chamando de 2 em 2 e ele envia. Presta atenção na semelhança das ações lá com Éden. Criei o homem, depois a mulher. Vão viver. Jesus chama os discípulos de 2 em 2 e envia. E aqui no livro ele fala assim, sobre dar diferentes nomes a Deus. Ele faz inclusive um desafio lá. Liste os diferentes nomes que você daria para Deus. Ele está falando desse Deus conceitual que a gente já sabe, e eu não estou falando disso. Tanto que eu coloquei assim, dar diferentes nomes para Deus, esse Deus que eu estou compartilhando com vocês aqui, é dar os nomes de Giovana, Lena, Tati, Angélica, Laiane, Daniela. Peguem, vão, ide. É a centelha divina que está sendo chamada pelo seu nome. Quando a gente chama o nome, sabia que o nome tem um estudo da neurociências que conta que o que a pessoa mais gosta, beijo, Gi, vai ficar salva aqui depois lá no YouTube, se você quiser assistir mais acelerado também, tá bom? Na neurociências tem um estudo que conta que o que a pessoa mais gosta de ouvir é o nome dela. Tanto que quando alguém se apresenta para mim, oi, prazer, sou fulana, eu muitas vezes nem respondo qual é o meu nome. E quando a pessoa só fala prazer, eu pergunto qual é o seu nome. Aí eu falo o nome dela, oi, fulana, tantas vezes. Quando você repete o nome da pessoa 3 vezes, você já fica memorizado e a pessoa sente no coração dela que ela foi vista. Então, chamar o outro pelo nome é como você chamar, acender essa centelha divina que habita dentro do coração dele. Entende? A profundidade que tem a gente saber o nome. Quando eu olho para a Lena e pergunto, e a Sara? Eu estou mostrando para a Lena quanto a Lena, em essência, é importante para o mundo, para o universo. Tem um fruto desta árvore. O que a Lena faz hoje no servir dela serve e transborda na vida de todos do seu sistema. Então, com todo o teu entendimento, para a gente ampliar o entendimento dentro desse contexto que traz esse é um mandamento, né? Porque essa prosa aconteceu lá quando Jesus estava com um dos mestres da lei e o cara fala, como que eu vivo o reino dos céus hoje? E aí Jesus fala, o que diz a lei? Tá na lei, tá lá na lei de Moisés. O que diz a lei? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e todo o teu entendimento. Aí Jesus acrescenta, e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus com café, alma, corpo, alma, força e entendimento é amar a si próprio. E o outro, como a você mesmo. Quando a gente alcança esse entendimento, planta essa semente no nosso coração, a gente consegue fazer um movimento diferente. Não é mais sobre o contexto do país, dos meus pais, dos meus professores, dos padres que passaram na minha vida. Não é mais sobre isso. Eles fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles tinham na mão. É sobre a autorresponsabilidade, é sobre o que eu posso fazer de diferente. É sobre a minha conduta como pai e mãe. É sobre como
É sobre como eu estou usando a minha vida hoje. É como eu transbordo e transformo e transmuto a minha vida para poder ajudar o outro. Estender a mão. Eu só estou mostrando um caminho. Não é o único, mas foi o que eu trilhei. Entende? Então aqui, quando eu falo que me lembrei dos discípulos no monte, Jesus chamando de 2 a 2, né? Ele dizia: ide curar os doentes, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Eu já falei sobre isso para vocês, tem um vídeo, inclusive aqui no meu feed. O que é isso na prática, na vida de uma pessoa que está amando a Deus sobre todas as coisas? Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e todo o seu entendimento. Quando a gente está cumprindo esse primeiro mandamento, que é amar esse Deus que vive dentro de nós. Essas 3 missões, elas envolvem a vida humana. Curar os doentes, a gente começa curando primeiro nós mesmos. Eu acabei de falar das nossas cicatrizes. Quantas dores, feridas a gente tem na alma que a gente não tem coragem de olhar, com medo de doer. Curar os doentes começando por nós, com as nossas lepras. Na nossa história, integrando no nosso coração quem somos e tudo que faz parte dessa história. Expulsar os demônios é você expulsar os condicionamentos. Quem disse que isso é certo e é errado? Quem disse que eu preciso ficar quieta e calada no meu canto de novo? Foi o meu pai. Mas será que ele tem razão? É começar a questionar. Por que eu faço isso? Da onde vem essa ordem, essa obediência cega, essa fidelidade a uma ordem? Esse medo psicológico de ser punida de novo? Da onde vem? Entende? A gente começa a expulsar esses demônios. E quando a gente fala em ressuscitar os mortos, é aqueles que eu falei há um tempo atrás, numa das lives, que é aqueles que a gente insiste em sepultar em vida, que eu excluo da minha vida porque eu não quero viver com aquela resistência. Isso é pena de morte para o outro. Enquanto eu excluo pessoas da minha vida, vão continuar aparecendo aquele tipo de pessoa, porque ela é necessária para o meu aprendizado, para o meu crescimento. Ampliar o entendimento, amar a Deus com todo o nosso entendimento, envolve essas ações. Com a gente mesmo e depois com o outro. Faz sentido isso aqui para vocês? Vou tirar o óculos. Nossa, eu transpiro até aqui no meu olho, vocês têm noção. Transpiro demais. Faz sentido? Esse era o recado que eu tinha para hoje. Estamos no 13º dia. Sábado eu vou fazer o workshop de uma vida com propósito, né? Como integrar o propósito primário e secundário. Atividade prática, mão na massa, exercício sistêmico, onde a gente vai se encontrar, onde a gente se perdeu de nós. Sempre que a gente faz um movimento, né, a gente acaba encontrando peças do nosso quebra-cabeça que ficaram perdidas por aí. E esse workshop vai estar lindo de viver. Então, é a primeira vez que eu vou entregar ele. Para quem vier, vai acessar ao vivo, vai estar comigo. Para quem não vier, pode depois acessar a gravação. Vai ficar disponível na plataforma, enfim, tá bom? Bom, é isso que eu tinha para vocês hoje. E nosso dia 14 nos espera amanhã. Beijo grande no coração de vocês e não esqueçam de deixar os seus comentários. Quem assistir a gravação, comenta ou me manda um sinal de fumaça do que está percebendo aqui desse conteúdo, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês e até qualquer hora.